E assim a palavra diz que Jesus, ensinando sobre o reino de Deus, e ali ele começou a juntar uma grande multidão. Então, naquele mesmo lugar, naquele mesmo beira do mar, ali na praia, na verdade não era nem uma praia, era um lago que era considerado como mar, porque no meio das águas havia ondas. Aleluia. A palavra nos diz que ali havia 2 barcos. Um barco de Simão Pedro e outro barco de João e Tiago. Aqueles 2 barcos estavam ali, não era simplesmente por estar, e sim porque na noite anterior, a palavra diz que Pedro, junto com Tiago, junto com André, vai passar a noite toda pescando e não vai pescar sequer um peixe. Imagina a frustração daqueles homens conhecedores, acostumados a fazer aquilo todos os dias, e naquela noite eles não conseguiram pescar nada. A palavra nos diz que eles voltam, colocam seus barcos ali na beira daquele mar, daquele lago, e eles descem, eles pegam suas redes e eles começam a lavar suas redes. E eu aprendo que muitos, assim como um dia eu também, assim como você, nós também já pegamos as nossas redes e queremos lavar. Muitas das vezes nós frustramos. Muitas das vezes nós temos uma noite no qual nós olhamos e dizemos: meu Senhor, o que será de mim nesta noite? E eu imagino Pedro, um homem responsável, um homem que sabia o que estava fazendo, e naquela noite ele volta para casa sem nada nas suas mãos, porque era o ganha-pão dele, era a pescaria. Imagina no seu pensamento ele lavando as suas redes e ele dizendo: que eu vou falar em casa. Quantas das vezes nós abrimos os nossos armários? Quantas das vezes nós olhamos nossas contas bancárias e nós não temos sequer R$1 para levar o alimento para as nossas famílias? Quantas das vezes nós nos sentimos como Pedro, frustrados, acabados, derrotados? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqueles homens, eles estavam acostumados. Era algo que eles faziam todos os dias. Não havia alguém ali melhor pescador do que eles. Mas aquele dia, naquela manhã, eles voltam frustrados. E além de cabeça baixa, lavando as suas redes. E Jesus me pregando para aquela multidão. A palavra diz que Jesus vai olhar e vai ver 2 barcos. Então Jesus ele vai chegar e vai escolher um dos barcos. Aleluia! Aleluia! Eu creio que Jesus nesta noite ele escolheu o seu barco. Por isso você está aqui nesta noite.
Pedro empurre aquele barco e se afaste um pouco da beira da praia. Aleluia. Porque vai ter momentos que Jesus ele só vai te indicar, mas quem vai ter que fazer é você. Vai ter momentos que Jesus ele vai estar com você no seu barco, sim, mas quem vai ter que fazer é você por você mesmo. Porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos, mas nós achamos que Deus é o nosso empregado. Muitas das vezes nós queremos uma porta de emprego, mas eu quero uma porta de emprego, Jesus me dá, abre a porta de emprego, mas você tem saído pela manhã, você tem pegado o seu currículo, você tem ido até aquela porta, você tem ido até aquela empresa. Glória a Deus. Aleluia. Imagina Pedro cansado, Jesus olhando para ele dizendo: empurra o barco, não precisa ligar o motor, empurra. Aleluia. Quantas das vezes Jesus não está olhando para o nosso cansaço e está dizendo: continua. É seu irmão, empurra ele. Mas não empurra ele para fora, empurra ele para dentro do barco. Glória a Deus. Porque dentro do barco Jesus se faz presente. Porque dentro do barco Jesus vai operar milagre. Porque dentro do barco Jesus ele salva. Porque dentro do barco Jesus ele liberta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro e André sobem no barco. E a palavra diz que eles se afastam um pouco. Só que mais engraçado, até aquele momento, Pedro ele estava obedecendo. Mesmo cansado, a palavra não fala que ele disse nada até este momento. Ele está cansado, ele está frustrado, mas ele está obedecendo. Pedro ele está se arrastando. Talvez o coração, talvez o pensamento de Pedro estivesse lá dentro da casa dele. Porque aquele momento que Jesus chega na praia é o momento que Pedro estaria tirando seus peixes para vender ali naquele mercado. Mas naquele dia não teve peixe. Glória a Deus. E Pedro está frustrado, Pedro está quebrado, Pedro está derrotado. Mas Jesus chega e diz: Pedro, eu vou entrar no teu barco, empurra ele. Mas engraçado que ele está acabado, mas ele está obedecendo. Glória a Deus. Ele está frustrado, mas ele está obedecendo. Glória a Deus. Ele nem questiona. E o mais engraçado que nós, diferente de Pedro, que o cansaço do dia a dia faz nós questionar. O cansaço não pode sequer acontecer algo de diferente na nossa rotina que nós vamos arrumar desculpa para não obedecer a ordem que o Senhor está nos dando. Quantas das vezes nós agarramos em algo que nos aconteceu para que nós não possamos estar aqui na presença do Senhor? Quantas das vezes nós não usamos algo que nos acontece no nosso dia a dia para nós não virmos na casa do Senhor como desculpas? Só que Pedro ele não vai usar o cansaço como desculpa.
Porque tudo tem propósito. E aí, Jesus ele não entra no barco e vai sair. Jesus ele vai ficar regando. Jesus ele vai ficar horas e horas e o culto começa, e o culto pega fogo. Jesus pregando, eu imagino Pedro olhando e pensando que ia embora. Eu já lavei minhas redes, eu estou cansado, eu quero ir para minha casa. Mas Pedro está de pé. E vai chegar uma hora que o culto acabou. Talvez Pedro vai olhar e falar: agora eu vou para casa. Só que nessa hora Jesus vai olhar para ele e vai dizer: ei, Pedro, sobe. Sobe, Pedro. Sobe. Aleluia. E vamos para o mar alto. Glória a Deus. O irmão, pensa como Jesus trabalha. Jesus ele sabia da frustração de Pedro. Jesus ele sabia o que Pedro estava carregando dentro de si. Mas Jesus ele faz Pedro passar por mesmo caminho aonde foi a sua vergonha. Jesus ele faz Pedro ir no mesmo mar, no mesmo lado que ele jogou a rede, mas mais ou menos umas 20, 24, 30 vezes na noite, e ele não conseguiu pescar nada. Jesus faz Pedro pegar a mesma rede que não trouxe sequer um peixe. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que no lugar da tua humilhação,